Muito bem, pessoal. Então, começando agora o nosso resumão da Unit 1, Introduce Yourself. Essa aula está sendo ao vivo aqui, para quem puder participar. No final, vou deixar um espaço para tirar dúvidas, né? Porque tinha exercícios, tinha quiz para fazer. Então, quem ficou com dúvida pode falar comigo aqui direto no final da aula. De repente, pode ser dúvida de outra pessoa também, né? Então, é bom que todo mundo um tem a mesma dúvida do outro e a gente conversa sobre. Essa aula vai ser disponibilizada no portal. Então, vamos lá. A unidade 1, o título dela era Introduce Yourself, que significa apresente-se. Então, era tudo que tem a ver com se apresentar em inglês. E aí, na nossa primeira sessão, que se chama Dicionário Ilustrado, que é uma sessão de vocabulary, de palavras novas, nós temos alguns tópicos. E o primeiro era titles, que significa títulos. Por quê? Em inglês, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em outros países que falam inglês, eles têm o costume de usar títulos para chamar outras pessoas. Então, quem você não tem intimidade nos Estados Unidos, na Inglaterra, você tem que chamar de senhor, senhora, senhorita. E aí, cada título é usado para pessoas específicas. Então, por exemplo, quando é um homem, a gente sempre vai chamar de Mr. Olha aqui, homem, Mr. Quando é mulher, tem 3 opções. Então, tem que tomar cuidado quando for mulher. Ó, se for casada, a gente chama de Mrs. Se for solteira, a gente chama de Miss. Agora, se você não sabe, aí a gente chama de Miss, com som de Z. É muito parecido. A solteira é Miss. Miss, som de S. E a que a gente não sabe, Miss, com som de Z. Outra coisa, os títulos, eles sempre são usados, pode ser usado de 2 maneiras. Ou com o sobrenome. Então, por exemplo, eu sou uma mulher, sou casada. Então, você pode me chamar de Mrs. Melo. Ou então, com o primeiro e o último nome. Mrs. Jaqueline Melo. Então, usar Mrs. Jaqueline não é muito comum. Eles não usam assim. Ou é o nome, primeiro e último nome, né? Nome completo. Ou somente o sobrenome. Ok? Então, beleza. Então, é Mr., Mrs., Miss e Miss. Próximo tópico, os numbers. Nessa primeira unidade, a gente falou só dos números de 0 até o 9, porque nós falamos de número de telefone, de e-mail, de endereço, então não precisou ainda falar dos números maiores, que estão em outras unidades. Então, aqui, ó, vou falar rapidinho, se você quiser, se você estiver sozinho aí, tiver jeito, repete aí só para lembrar. Vamos lá, 0, 1, 2, 3, olha a linguinha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Detalhe, o 0 também pode ser chamado de O, igual a letra O. Então, nos listenings por aí, nos exercícios de audição, é muito comum, muito provável que você se depare com esse ou. Quando você vê um ou, quando você escutar um ou no meio de um número de telefone, é o 0, tá bom? Então, pode ser 0 or O. Depois nós temos o alfabeto em inglês. Aí aqui, nesse quadrinho, tem as letras, né, normal, e o som delas em inglês. O de vermelho é mais ou menos como que se pronuncia, tá bom? Essa palavra não existe, não. É só o jeito que você vai pronunciar. Então, o A em inglês, A. B, B. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, ou W, também pode falar W, X, Y e Z. Quero voltar aqui em uma que muita gente tem dúvida, que é o H. A pessoa fala assim, nossa, mas pronuncia igual 8. Não é exatamente igual, é parecido. O 8 é 8, termina com T mudo. Já o H é 8, tem esse sonzinho do X. Então, o 8 é 8 e o H é 8. E também o M e o N. O M a gente tem que fechar a boca. M. E o N não, N. É como se você fosse falar N, mas não saia o último som, N. Beleza? Agora vamos falar rapidinho sobre o reading, sobre a parte de leitura. Eu destaquei aqui algumas coisas que eu falei durante as aulas e que é muito importante que você lembre na hora de fazer suas provas, seus estudos. Olha só, lembre-se sempre de observar as imagens e a fonte.
Essa fonte, eu quero dizer de onde o texto foi tirado. Geralmente, nas provas de proficiência, eles colocam lá, foi tirado do site www. Gente, isso pode ser esclarecedor. Se você tiver perdido ali, não sabe sobre o que é, de repente lá no site tem uma palavra que você conhece. E aí você resolve a questão por causa da fonte e também pelas imagens. Então, daqui a pouquinho nós vamos ver aqui o exemplo que eu trouxe. Então, lembre-se sempre de observar o total, né? Porque isso pode clarear para você. Palavras cognatas. É uma coisa que nós estamos vendo em todas as aulas. São aquelas palavras que parecem com o português e têm o mesmo significado. Por exemplo, student, que é estudante. Parece estudante e é estudante. Então, é uma palavra cognata. Parece e é. Só que a gente está vendo também que tem as falsas cognatas, né? Aquelas que enganam. Mas a gente fala disso depois. Endereço. Lembre-se que o número vem primeiro. Quando a gente vai falar endereço, por exemplo, Rua Gonçalves Dias, número 200. Em inglês, primeiro vem o número 200 e depois o nome da rua. E-mail. O e-mail, geralmente, ele está relacionado ao nome da pessoa ou ao nome da empresa. Isso também pode ajudar muito se tiver alguma questão relacionada a isso. Tanto na de interpretação de texto, quanto de listening também. Porque, às vezes, pode ser que lá no áudio fale um e-mail. E aí eles perguntam, qual é o e-mail da pessoa? E coloca lá várias opções. Como que você vai saber? Relacione ao nome da pessoa. Tenta ver lá se tem as iniciais da pessoa, porque sempre está relacionado. Na maioria das vezes, né? Código postal. Geralmente, o número que vem no final do endereço, depois da cidade, depois do país, é o código postal. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse exemplo. Olha só, olhando por cima, tem umas imagens aqui de umas casinhas, de um prédio. Então, isso aqui lembra o quê? Imobiliária, alguma coisa relacionada com moradia, certo? E aí depois, para quem fez esse texto, ele está em um quiz que eu deixei anexado à aula de leitura da unidade 1. Então, se você for lá na aula de leitura da unidade 1, vai estar lá anexado. Faça um quiz aqui. Aí você clica, você vai ser jogado para outra página, onde tem um teste de leitura, e eu coloquei esse cartãozinho lá, com algumas questões. Tá, tem uma questão lá, onde eu pergunto sobre esse número aqui, 2005. Eu pergunto, isso é um ano? É um número da casa? É um número do escritório? Como que a gente vai saber? Logo depois do 2005, tem um nome e tem a palavra road. Road significa estrada. Então, é o nome da estrada, Road é Bloomingdale Road. Quer dizer, estrada Bloomingdale. E esse 2005 é o número do estabelecimento, no endereço, certo? Então, por coincidência, parece um ano, mas não é um ano, não. É o número do lugar. E aí, o número final que tem aqui, depois de todo o endereço, tem o IL. Aí tem o código postal, ele vem no final do endereço, certo? Aí aqui também tem o e-mail que está relacionado ao nome, se vocês prestarem atenção, cada letrinha aqui ela está relacionada ao nome aqui, da empresa, International Real Estate Management Corporation. Beleza, então tudo está relacionado. Aqui tem mais um exemplo, olha, número 500, que é o número do endereço, aí depois tem Ontario, Canada, aí aqui no final tem o código postal que mistura letras e números, então tudo para você ter uma ideia. É bem fácil, né? Só precisa prestar atenção. Bom, nas questões de listening, logo na sequência temos o listening. O que é que vocês precisam saber da unidade 1? Os nomes soletrados. Então, se isso tiver alguém soletrando um nome no áudio, você precisa saber, precisa entender. Isso é questão dada, de graça, não pode errar, pelo amor de Deus. Então, aprende o alfabeto, estuda isso, porque se tiver uma questão sobre isso, você não vai errar, você tem que acertar essa questão. Depois vem os e-mails, né? Já falei, que está sempre relacionado com o nome. Números de telefone também, é só saber os números de 0 a 9, você já matou a questão também. E lembrar que o 0 pode também ser pronunciado como ou. Aí tem alguns termos também que podem aparecer, como first name, que é primeiro nome, last name, último nome, surname, sobrenome, os titles que a gente viu no início, Mr., Mrs., Miss, Ms. Já falei, né? O zero é a mesma coisa que o Z também pode ser pronunciado como Z. Então, Z ou Z. E uma coisa também muito importante, essa palavrinha double significa duplo.
Então, isso às vezes aparece, ó, quando tem números ou letras repetidas. Por exemplo, imagina que a pessoa chama Asa. E olha aqui como é que escreve. A pessoa vai soletrar. Ela pode falar A-double-Z-A. Quer dizer, são duas letras Z. Aí ela fala double Z. A mesma coisa para número de telefone, ó. 3822494330. Certo? Então, sempre que tiver duas letras repetidas, pode usar a palavrinha double, double Z, double two e por aí vai. Beleza. Na parte de speaking, de fala, tem bastante coisa, mas eu imagino que sejam coisas que você já tenha estudado, ou já tenha visto no decorrer da sua vida, porque são coisas bem basiquinhas. Então, primeiro temos uma aula que se chama Saying Hello, que é dizendo olá. E aí eu coloquei aqui todos os tópicos que a gente viu. Vamos passar rapidinho, ó. Hi é a mesma coisa que hello, então pode usar um ou outro, né? Oi, olá. Aí vimos o good morning, good afternoon, good evening. Lembrando que good evening é boa noite quando você chega em algum lugar. Então, hello, good evening. E o good night, já já a gente fala dele. Para perguntar como você está, nós vimos 3 na aula. How are you? How are you doing? How's it going? Eu coloquei um a mais aqui, bônus. How do you do? É a mesma coisa. Como você está? E tem outros mais. Aqui é só o basiquinho que você precisa saber nesse momento. Depois você vai aprender mais. Para responder, também tem várias maneiras. Ó, nós vimos o I'm okay, I'm just fine, I'm pretty good, I'm great, I'm not very well. E todas essas aqui, o I'm é opcional. Então, pode falar só. Se a pessoa perguntar assim, how are you? Ok. How are you? Pretty good. How are you? Not very well. Certo? Não precisa colocar o I'm, não é obrigatório. Ok. Para agradecer, eu posso falar thanks ou thank you, tanto faz. E para responder, de nada, não há de quê, você pode falar you're welcome. Tem 2 pronúncias. Pode falar you're welcome ou you're welcome. Tanto faz. E hoje, eu não sei se você viu, até coloquei lá no grupo do WhatsApp, também pode falar, por exemplo, anytime, que significa a qualquer momento, a hora que você precisar, eu vou estar disponível. Então, ó, já vimos you're welcome, anytime também pode ser, e tem outras maneiras também. Isso aqui é só o mais basiquinho, né? E para eu devolver a pergunta, tipo, a pessoa perguntou, how are you? I'm fine, thanks. E você? Tem 2 maneiras, and you ou how about you? Tanto faz, and you ou how about you? Vamos descer mais. Beleza, então, esses aí foram para dizer olá. Agora, saying goodbye, dizendo adeus. Temos os clássicos bye, 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 goodbye, né? Que é tchau. Também temos a expressão see you. See you corresponde ao nosso até mais. Vejo você depois, até mais. E a gente pode completar o see you com alguma expressão de futuro. Por exemplo, see you later. Vejo você depois. See you tomorrow. Vejo você amanhã. Next class. Próxima aula. Next week. Próxima semana. E por aí vai. Qualquer coisa que indique futuro, certo? E aí depois a gente também tem a expressão have a good, que significa tenha um bom ou tenha uma boa. E aí a gente tem que completar com alguma expressão de tempo também. Por exemplo, have a good day, tenha um bom dia. Have a good morning, boa manhã. Have a good weekend, final de semana. Week, semana e por aí vai. E para eu falar para você também, em inglês eles usam somente you too. Você também, you too. E aqui finalmente apareceu o good night. Por quê? Good night é o boa noite quando a gente está indo embora. Então, na hora de falar tchau, na hora da despedida, bye bye, good night. Na chegada, good evening. Na saída, good night. E finalmente chegamos nas personal information questions, perguntas de informação pessoal, que você precisa saber responder também. Ó, se alguém perguntar what's your name? My name is fulano de tal. Qual o seu nome? Meu nome é. Só que eu posso ser mais específica e perguntar what's your first name? First significa primeiro. Qual é o seu primeiro nome? Aí você tem que responder my first name is e completa. Também posso querer saber o seu último nome, seu sobrenome. What's your last name? My last name is. Aí você fala qual é o seu último nome. Também é muito comum que a pessoa pergunte como se soletra o seu nome. Porque se você for viajar para outro país,
Muito provavelmente a pessoa não vai saber escrever no hotel ou numa lanchonete para fazer uma reserva de uma mesa, sei lá. Ela vai perguntar: How do you spell it? Ou How do you spell your name? E aí você vai ter que soletrar. Então, por exemplo, pode começar com it's. It's J-A-Q-U-E-L-I-N-E. E aí você vai ter que soletrar o seu nome. Também, muito comum perguntar: What's your phone number? Phone number, olha a pronúncia, phone number. Qual o número do seu telefone? Também poderia ser What's your cell phone number? O número do seu celular. My phone number, olha, tá faltando um Bzinho aqui. My phone number is, ou então só it's, e aí já fala o número. E também What's your email address? Essa palavra address tem duas pronúncias, pode ser address ou address. Address. What's your email address? My email address is, ou então it's, e aí você fala. Também, provavelmente, você vai ter que soletrar, porque a pessoa não vai entender, né? Nem em português a gente não entende, às vezes. Então, por exemplo, se eu fosse falar o meu e-mail, eu poderia falar teacher, que já é uma palavra em inglês, aí o ponto a gente pronuncia como dot, teacher dot, aí soletra, J-A-Q-U-E, @ gmail.com, ok? Então, o ponto é dot e o arroba @ E a gente também viu como que pergunta o nome de outras pessoas. Ups. Nós vimos as palavrinhas her, que significa dela, e his, que é dele. Então, se eu quiser saber qual é o nome dela, fica what's her name? E a resposta, her name is, e aí completa. E para homem, what's his name? His name is, e aí a pessoa fala o nome. Beleza, então essa foi a parte de speaking. E aí chegamos na última etapa, que é a parte da gramática. Nessa etapa da unidade 1, tinha dois temas. O primeiro era o subject pronouns, que são os pronomes sujeito, e o verbo to be. Então vamos falar rapidinho dos subject pronouns. Os subject pronouns, eles são pronomes usados no papel de sujeito. Para quem não lembra, o sujeito é aquele que pratica a ação. Por exemplo, se eu falo, eu estudo inglês, quem é o sujeito? Eu que estudo. Então, como que eu falaria eu em inglês? I, tá aqui, ó. Então, acompanha aí. I, he, she, it, we, you e they. Esses são os subject pronouns. É fácil, né? Decorou que eu é I, ele é he, ela é she, beleza. Mas como que isso pode complicar? Porque existe uma maneira, sempre existe, né? Uma maneira de complicar um pouquinho o que é fácil. Você precisa identificar o que o pronome está substituindo ou a que ele está se referindo. Então, ó, coloquei aqui no asterisco. É importante saber relacionar os pronomes a quem ou o que ele está se referindo. Por exemplo, deixa eu subir aqui para a gente ver, ó. What's your name? Your name pode ser substituído pelo pronome it. Por quê? Your name, seu nome, é uma coisa, não é uma pessoa, tá no singular. Então, eu posso, em vez de responder my name is, eu posso substituir esse my name por it. E aí fica it's Jennifer. Entenderam? Então, ó, o outro exemplo, number 2. This is Mr. Kings. He is my teacher. Eu estou apresentando. Esse é o Mr. Kings, o Sr. Kings. Ele é meu professor. Nesse caso, o he está sendo usado para evitar repetição. Eu poderia também repetir, ó. This is Mr. Kings. Mr. Kings is my teacher. Mas aí, para evitar repetição, para ficar uma fala mais natural, eu uso o he para substituir Mr. Kings, já que é um homem, né? E o último exemplo. Where are my books? Onde estão meus livros? No plural. Aí a resposta, they are on the table. Eles estão sobre a mesa. Aí eu usei o they, porque está no plural. Poderia ser, o they pode ser usado tanto para coisa quanto para pessoa, né? Então, isso que você precisa entender. O que ele está substituindo num texto? Como que eu posso usar os subject pronouns, ok? Não somente o significado, mas o uso deles. E aí chegamos no verbo to be. Vamos passar rapidinho aqui. Ó, to be significa ser ou estar. Só que da mesma forma do português, a gente não fala eu ser, você ser, eu estar, ele estar. A gente conjuga o verbo. Eu sou, tu és, ele é.
Em inglês é a mesma coisa, só que mais fácil. É a mesma coisa, porém mais fácil. Por quê? Em português, a gente tem 6 variações. Em inglês, são só 3. Então, olha só. Em inglês, só tem o am, is e are. São as 3 variações do verbo to be no presente. Então, toda vez que você estiver lendo um texto ou ouvindo um áudio e aparecer lá o am, o is ou o are, você tem que lembrar na hora. Ou ele significa ser ou estar. Sempre, sempre. Então, vamos ver, ó. O am, quando que a gente vai usar am? Quando a pessoa for I am, significa eu sou ou eu estou. Como que eu vou saber se é sou ou estou? Somente pela frase, ó. Se eu falo assim, I am Brazilian, Brazilian é brasileiro, certo? Então, eu sou brasileiro ou eu estou brasileiro? Obviamente, eu sou brasileiro. Agora, se eu falo I'm at work, eu, no trabalho, eu estou no trabalho, certo? Então, é pelo que está na frente do verbo to be que a gente vai descobrir se é ser ou estar. Aqui, eu abreviei, ó. Eu usei o apóstrofo M, é a abreviação de I am, I'm. Tanto faz usar um ou outro, tá bom? Em ambas as situações. Eu sou, eu estou, pode ser I am ou I'm. Próximo, he is, ele é ou ele está. He is American, ele é americano. He is at school, ele está na escola. She is, ela está. She is pretty, ela é bonita. She's at work, ela está no trabalho. It is, isto é ou isto está. It is good. Agora, olha que interessante. O it is good cabe nas duas traduções. Pode ser isto é bom ou isto está bom. Então, a gente só vai saber mesmo pela frase. Se estiver falando de uma coisa de agora ou de uma coisa perpétua, digamos assim, né? Está ou é para sempre. Então, só pela frase que a gente vai saber. Pelo contexto, aliás, né? Só pelo it is good não dá para saber se é ou está. Subindo. We are, nós somos ou nós estamos. Por exemplo, we are great. Mesma coisa, também se encaixa nas duas traduções. Nós somos ótimos ou nós estamos ótimos. You are pode ser você é, você está, vocês são, vocês estão. Vamos ver os exemplos. You are a student. Olha, se tem o a ou a significa um. Então, você é um estudante. Agora, se eu falo you are students, olha o plural. Aí agora já se transformou em vocês são. Eu só sei disso por causa do plural aqui. Agora, se eu falo you're at home, agora não dá para saber mais. Pode ser você está em casa ou vocês estão em casa, certo? Vai depender da frase, do texto por completo. Só pela frase you're at home, a gente não descobre se é você ou vocês. They are, pode ser eles são, elas são, eles estão, elas estão. Pode ser tanto para gente quanto para animal, para coisa, para tudo. Que for eles ou elas. Por exemplo, they are my friends. Pode ser eles ou elas são meus amigos ou minhas amigas. They're at home. Eles ou elas estão em casa. Resumindo, agora aqui eu coloquei a abreviação, ó. I am, I'm. He is, his, she is, she's, it is, it's. Então, I am, he, she, it, is. Depois temos o we are, we're. Também pode pronunciar como were. You are pode pronunciar como your ou your. E they are, a pronúncia é their, ok? Frase negativa. Para fazer frase negativa com o verbo to be, basta colocar o not depois do to be, beleza? Então, ó, por exemplo, o am fica am not. Não tem abreviação, sempre a gente põe as duas palavrinhas separadas. Is not, a gente junta, pode juntar se quiser, né? E falar isn't. Isn't é a contraction. Depois temos o are not, que pode pronunciar como aren't, contraction. Beleza, aí aqui eu coloquei alguns exemplos. Eu sou, I am, afirmação, ok? Afirmativa. Para fazer a negativa, eu não sou, em inglês, I am not. Presta atenção que em português, o não vem perto da pessoa, mas em inglês, não. A gente não fala I not am, a gente fala I am not, porque o not tem que vir depois do verbo to be. Ele está, he is. Ele não está, he is not, ou he isn't, com a contraction.
Nós somos, we are. Nós não somos, we are not. Ou we aren't, com a contraction. E aqui temos a forma interrogativa, pergunta. O que a gente tem que fazer? Inverter. Primeiro vem o verbo to be, depois vem a pessoa. Primeiro o verbo to be, segunda pessoa. Olha só, frase afirmativa. I am Brazilian. Para fazer pergunta, inverto. Am I Brazilian? Eu sou brasileira? Am I Brazilian? He is American. Pergunta, is he American? She is at home. Is she at home? It is good. Is it good? Então, para fazer a pergunta, o verbo to be tem que vir sempre antes da pessoa, do sujeito. Gente, era isso então que eu tinha para passar sobre a Unit 1, sobre a primeira unidade. Esses são os pontos mais importantes, né? Passei bem rapidinho, mas tem mais explicações mais detalhadas lá nos vídeos. Tem exercícios, tem quizzes para vocês fazerem, que são os testes. Deixei os áudios, deixei os scripts para você estudar. Gente, já tem um tempinho que eu estou acompanhando as provas do Exército, que eles disponibilizam no site, e teve um ano que caiu um nome, como se soletra um nome. Eles colocaram um áudio, né, de uma pessoa se apresentando, e lá ela soletrava o nome. E aí tinha entre as questões da prova. Então, realmente é um assunto super possível de ser cobrado. Nessa última que eles disponibilizaram, não tem. Mas na anterior, de anos anteriores, já teve um ano que caiu sobre isso. Beleza? Então, na hora da despedida, a gente fala o quê? Have a good night. Bye, bye. See you later.